céus, a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de cobre, as pernas de ferro e os pés, parte de ferro e parte de barro. Ele vê uma mão corta uma pedra no céu e cai sobre os 10 dedos. E quando cai sobre os 10 dedos, a estátua vem para o chão, torna-se pó e é soprado. E aquela pedra enche o mundo. Nabucodonosor tentou por todas as formas descobrir o que era aquele sonho. Ele busca os seus filósofos, ele busca os seus sábios, ele busca o seu pessoal que está em sua volta, mas ninguém consegue decifrar o seu sonho. E ele decreta a morte de todos os sábios. E quando Arioque, que é o comandante da guarda, ia executar o edito de Nabucodonosor, Daniel, sabendo disso, pede para ele, para que desse para ele 3 dias. E ele, junto com seus amigos, ia orar a Deus e ia buscar uma direção de Deus. E a Bíblia diz que a partir dos 3 dias, a Daniel manifesta a Arioque e chama e fala para Arioque que pudesse levar ele até a presença de Nabucodonosor. E quando ele entrou no palácio de Nabucodonosor, ele disse que aquilo que estava acontecendo, aquele sonho, nenhum homem na terra, nem o sábio poderia decifrar o que é o significado daquele sonho, mas Deus que está no céu, o Senhor dos exércitos, ele poderia não só decifrar, mas demonstrar para ele tudo aquilo que estava acontecendo. E foi pelo lado dessa cabeça de ouro, é você mesmo, porque você é rei sobre rei. Nabucodonosor naquela época tinha conquistado 120 províncias, e ele tinha que colocar um governador sobre essas províncias. O peito de prata que você viu é o reino que virá depois de você, chamado de Dário, e Ciro, que vai ser governo após você. Depois, passando esse período, virá um terceiro reinado, que é de Alexandre Grande. Depois de Alexandre Grande, virá um quarto reinado, que é as 2 pernas, que, como você viu, é o período romano. Os 10 dedos virá no futuro. A partir daí, Daniel foi criando uma história. O capítulo 3, a Bíblia diz que no campo de Dura foi feita uma estátua, mais ou menos de 30 metros de altura, por 3 metros de largura, e foi feita ali uma festa solene, e todos tinham que ajoelhar diante daquelas estátuas, menos Sadraque, Abednego e Mesaque não quiseram, eles não ajoelharam, esses 3 jovens, e por causa disso eles foram jogados dentro daquela fornalha. Nabucodonosor mandou esquentar a fornalha 7 vezes, e quando colocou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro daquela fornalha, a Bíblia diz que Nabucodonosor levanta e vai dar uma olhada. É o versículo 24, 25 e 26 do capítulo 3 de Daniel. E quando ele começa a olhar, ele chama o seu capitão e pergunta: não foram 3 jogos que nós jogamos lá dentro? Sim, eu sou teu vejo eles passeando, o fogo só queimou as cordas que estavam amarradas em suas mãos, e vejo um quarto andando com ele, que tem formosura dos filhos de deuses. Ele não disse que era de Deus, mas dos filhos de Deus. Então, naquele mesmo momento, ele chama os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, sai, e ele faz um edito falando sobre esse Deus do qual eles tinham seguido. O capítulo 4 de Daniel já vem novamente da Nabucodonosor. Ele tinha construído uma das 7 maravilhas antigas do mundo, que é o Jardim Suspenso de Suzano, chamado o Jardim Suspenso de Babilônia, e era o orgulho de Nabucodonosor, é o orgulho do povo daquela cidade. E quando ele estava naquele momento, ele teve um sonho, que viu uma árvore muito grande, e veio alguém do céu com um machado e cortou a árvore da raiz, e aquela árvore era frondosa, os pássaros, os animais, as pessoas se brincavam debaixo daquela sombra. E Daniel volta para ele e diz para ele: rei, essa árvore é você. Se você for humilde, se você entender que o desígnio de Deus, nada vai acontecer com você. Mas 3 coisas que nós aprendemos que roubam o ser humano: a vaidade, o orgulho e a soberba. A vaidade, que nós achamos que somos melhores que os outros. O orgulho, que nós sabemos mais que os outros. E a soberba, nós não precisamos de ninguém, nem de Deus. Então, quando a Bíblia diz: passando-se um ano,
inteiro, Nabucodonosor sai pela cidade de Suzã, olha para o jardim e o seu coração, o Senhor, entra no orgulho. E a Bíblia, no mesmo momento, ele ouviu uma voz dos céus: passado foi o seu tempo. Naquele momento, ele caiu como um louco, os seus unhas cresceram, o seu cabelo cresceu, e ele foi pastar junto aos animais, ele foi dormir no meio do relento, que era rei, e passou 7 anos. Após 7 anos, a diz que ele levanta os olhos do céu, reconhece a sabedoria de Deus, reconhece a soberania de Deus. Naquele mesmo momento, ele é reposto a sua consciência, os seus novos o encontram, repõe novamente ao seu cargo de rei no palácio, e ele novamente escreve um edito dizendo sobre que todos o povo teriam que louvar esse Deus. O capítulo 5 de Daniel, a Bíblia diz que, passando o seu tempo, Belsazar é neto de Nabucodonosor, ele agora é regente, governo da Babilônia. Ele faz uma festa, e nesta festa que ele faz, ele convida 1000 pessoas para essa festa. E estava tudo bem, andando pelaquela festa toda ali, bebendo, e junto com aquelas prostitutas também que ele estava, mas ao alto da bebida, ele mandou buscar os vasos, ele mandou buscar os utensílios, qual Nabucodonosor, o seu avô, tinha levado e colocar na casa do tesouro de Jerusalém. E deu para as pessoas que ali estavam, e aqui foi uma blasfêmia contra Deus, e por isso que Deus, manifestando-se com a mão na parede, escreveu a sua sentença. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia, os médicos conseguem fechar a água que passar por baixo da cidade de Suzã, e adentra a cidade de Suzã e o mata. E aí vem o versículo capítulo 6 de Daniel, quando novamente agora Dário é governo, e os seus amigos chegam nele e dizem para ele: Dário, nós queremos por 30 dias vocacionar o seu nome, ninguém vai fazer adoração a outro Deus a não ser a ti. Faz o edito dos médicos e persa, ele assina. E quando Daniel, sabendo daquela escritura, a Bíblia diz, Daniel capítulo 6, versículo 10, Daniel, sabendo daquele edito, daquela escritura, abre a sua janela na direção de Jerusalém e ora 3 vezes ao dia, que é a costume judaico: à tarde, pela manhã e ao meio-dia orarei ao Senhor. Ele foi decretado agora a sua sentença, porque localizaram ele e pegaram em flagrante orando a Deus de Israel, e foi levado até Dário tentou pelo dia todo defendê-lo, porque ele era o terceiro na ordem do seu palácio, um homem querido, um homem que Dário viu nele a santidade de Deus, sabia que o que estava ali era uma armadilha para poder matar, mas não pôde fazer mais nada. Ao entardecer, convidou todos os 120 governadores e levou Daniel até a cova dos leões, abriu a cova, mandou que Daniel adentrasse e tirou de cada um dos governadores os seus anéis e selou a porta daquele local, daquela cova dos leões. E ele volta para casa. A Bíblia diz que ele não come, ele não bebe, ele não aceita dança, ele não aceita música, ele fica a noite inteira acordado, e pelo amanhecer ele corre lá na cova dos leões, ele grita: Daniel, o teu Deus a qual você serve fez uma coisa por você. E Daniel grita lá no fundo o que ele mais queria ouvir: sim, ó rei, eu não tinha nada feito contra o meu Deus e nem contra ti, e Deus me guardou dessa noite inteira que fiquei. Ele abre, manda abrir aquela porta, e quando Daniel sai, ele pega os 120 governadores e joga dentro da própria cova, e a vez que antes de cair embaixo, com as suas famílias foram devoradas pelos leões. E aí chega o capítulo 7. O capítulo 7 é o que nós estamos aqui hoje. A Bíblia diz no capítulo 7, no versículo 9, que ele viu os tronos, e um ancião de dia sentado sobre tronos, e esse trono fala do juízo final. Mas no capítulo 7, versículo 13, ele diz que viu um filho do homem descendo
sobre a terra, sobre uma nuvem. Fala do arrebatamento da igreja. E a luta nossa no dia a dia é para o arrebatamento da igreja. Nós temos duas formas de encontrar com o Senhor. A primeira forma que nós temos de encontrar com o Senhor é a morte. Morrendo ou dormindo no Senhor, é levado para o terceiro céu. O espírito de quem é salvo puxa a alma para o terceiro céu. Mas morrendo também quem não é salvo, a alma puxa o espírito para o Seol. E você diz, mas aonde está isso? Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 23, a Bíblia diz assim, que tinha numa cidade um homem mendigo chamado Lázaro. Ele vivia na porta de um rico, e as suas chagas o incomodavam, os cães lambiam as suas chagas. Tinha ele desejo de comer a comida que vinha na mesa daquele homem, mas nada dava. Morrendo Lázaro, foi levado pelo anjo ao seio de Abraão. Morrendo depois também o rico, foi sepultado. E no Hades, onde ele estava, ele levanta os olhos para cima e ele vê Lázaro. E ele diz, pai Abraão, manda Lázaro ter comigo e molhar a ponta da minha língua, porque eu estou engordando. E Abraão fala para ele, filho, no mundo você teve tudo que você quis. Você gozou da vida conforme você quis. Você teve a escolha porque você quis. E agora, Lázaro aí no mundo não teve nada. Agora ele é consolado e tu é atormentado. Além disso, há um vale entre nós. Quem está no paraíso não pode passar para o Hades. Quem está no Hades não pode passar para o paraíso. E esse vale chama-se Geena no grego. Esse vale dividia o paraíso do Hades. Após a morte, não tem domínio ser humano. Pode fazer reza, pode fazer missa, pode fazer o que quiser, não vai mudar o quadro mais, porque escolha própria. Em Ezequiel capítulo 18, versículo 4, a Bíblia diz, a alma que pecar, esta morrerá. Provérbio capítulo 15, versículo 24, diz assim, para o entendido, o caminho do céu está para cima, para que se livre do inferno que está embaixo. Então o homem tem que escolher diante do Senhor agora. E em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a boca confessares e com o teu coração crer, será salvo. Porque com a tua boca confessa para a justiça e o teu coração crê para a salvação. Então só podemos ser salvos se nós confessarmos o nome do Senhor Jesus. Nesse momento nós confessamos o nome do Senhor Jesus, entregamos a nossa vida nas mãos dele. A partir do momento ele diz, nos sela, ele marca o nosso nome no seu livro, chamado Livro da Vida. Aleluia. E esse livro da vida está escrito como todos os nomes dos que têm sido salvos, dos que vai ser salvo ainda. Como ao nascer aqui na terra, nosso nome fica no cartório de registros naturais, né? Então, e aqui e só vai tirar o nome de lá, numa morte, com atestado de óbito. E em Deus não. Quem entrega sua vida a Ele, perdoará após a morte. Por isso que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14, ele diz que o ímpio, quando vê alguém da sua própria morte, ele vai chorar, ele vai lamentar por eles. Não querer que vocês sejam dessa mesma forma, que vocês chorem, que lamentem, mas ele vai dizer que o Senhor, todos vão comparecer diante do Senhor, quando a última trompeta tocar, né? Os primeiros mortos vão ajudar, depois os vivos serão transformados. Então nós acreditamos nesta palavra de Deus, que a maior garantia do ser humano não é agora, não é no momento, mas é pós-morte, é pós essa vida que nós estamos vivendo, que a outra é eterna. Essa é efêmera, essa é passageira. O Salmo 90
versículo 10, diz que a vida do homem é como um conto ligeiro, passa os anos, nós tomamos, uns dura 60, 70, 80, mas a partir daí é canseira e enfado. Quer dizer, alguém tem uma vida até mais longa do que isso. Nós brasileiros, graças a Deus, melhorando aí a situação hoje de saúde, mesmo precário como está, mas melhorou muito ainda, e nós saímos de 55 anos, que é a idade básica brasileira, para hoje acima de 70 anos. E eu vi isso de alguém dizendo que nós vamos chamar uma pessoa de velha, de ancião, que tem também 75 anos, né? Antes, uma pessoa de 50 anos, nós olhávamos para ele e falamos: coitado, está acabado, já acabou, já dobrou o cabo da esperança, né? Ele já está indo, já fazer o seu planinho de vida, porque já foi, né? E agora não, com 70, meu pai renovou a carta com 82 anos de idade. Eu fui lá, fez o exame, renovou a carta, querido. Meu pai está com 84 anos, tranquilo. Minha sogra está com 85 anos. E esse começo de ano, no final do ano passado agora, morreu o irmão Joaquim em Santa Fé. Ele estava com 107 anos, com a vida tranquila. Ele ficava dele, andava na cidade, não vai não. Tá? E com 85 anos ele casou, ainda teve um filho ainda, que foi o 11º filho dele, né? Depois a mulher dele separou, ele morou os últimos anos do lado de velhinho. Mas ele encontrava na rua, ele andava para a cidade. E a última vez que eu encontrei com ele, estava saindo da minha casa, falei: tudo bem? Ele falou: tudo bem? Ô, Joaquim, se Deus não voltar, eu quero chegar e sentar, você vai consertar, né? Nada de cadeira de roda, né? Então, essa é a palavra do ser humano. Mas qual que é a esperança do ser humano? Vida eterna. Se nós, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, se nós esperamos Cristo somente nessa vida, miserável nós somos, né? Nós só esperamos o Senhor nesse momento aqui, e se Ele não vier nesse momento, e nós partimos para a eternidade, quando tem partido para a eternidade? Mas o que faz a diferença é o sangue de Cristo vertido na cruz por nossa causa. Olha, João 3:14. A Bíblia diz: como Moisés levantou a serpente no deserto, e todos que olhavam para ela eram curados, porque quando Israel caminhou pelo deserto, tinha muita serpente, e a serpente picava as pessoas, eles morriam, porque afastaram-se de Deus, e Deus então cobrava através de serpente. E eles pedem a Moisés um milagre, alguma coisa que pudesse olhar, alguma coisa que pudesse se apegar. E Moisés fala com Deus: Deus, faz uma serpente de metal, coloca numa haste e coloca no meio do arraial, e eles estiverem andando por aí, e se acopla uma serpente, eu picá-lo, e eles olhar para aquela serpente de metal, no mesmo momento eles são curados. Mas tinha uma situação: depois da mordida da serpente, tinha que ter prazo para olhar para de metal. Se não olhar, não vai resolver nada. Então essa serpente posterior, como é o ser humano, ela no momento era a tipologia de Cristo que morreu na cruz. Eles começam a adorar, colocar no nome Nestan, a Deus Nestan, aquela serpente. Deus tem que mandar destruir aquela serpente. Mas agora ele vem falando um momento interessante. Jesus, Nicodemos, no rio. Nicodemo olha para Jesus, conversando com Jesus: é necessário nascer de novo. E Nicodemo fala: mas como eu, sendo um homem velho, posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Que seria a reencarnação, que é o quinto leito do espiritismo, chamado carne, que é o seu maior triunfo. É a reencarnação, que as pessoas vai reencarnando, vai evoluindo, até chegar a espírito de luz. Não precisa de salvação, não precisa de Deus, não precisa da morte de Jesus no Calvário. Anula a tudo para que as pessoas possam ser salvas por si próprias. Não tem respaldo bíblico em lugar nenhum. E aquele momento o Senhor diz: quem nascer da água do Espírito não pode ser salvo.
E quando o Senhor vem falando sobre isso, então o Senhor fala da serpente levantada no deserto. Aí nós vamos entender João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus nós precisamos entender. Para que nós tenhamos entender o grande amor de Deus, temos que entender o nascimento pelas águas, que é o batismo, que nós temos uma imersão, sepultar o velho homem, o velho ser, para levantar um novo ser a partir do batismo. A garantia de encontro dele com Jesus Cristo. A partir daquele momento que o Senhor fala para ele as coisas que ia acontecer, mostrando para ele também as 7 cartas escritas às Ásias. E depois, então, agora o Senhor fala para ele, mostra o capítulo 5 de Apocalipse, um livro. Aí diz que esse livro nós vemos 1 metro de altura, 1 metro de largura, 1 metro de comprimento, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E ele, quando ele olhava para aquele livro, ele viu que um anjo muito poderoso disse assim: não tem no céu nem na terra, nem debaixo da terra, alguém que possa, pelo menos, olhar para esse livro, quanto mais desatar os seus selos. E João começa a chorar. E quando João começa a chorar, aparece um ancião e diz para ele: acalma, vai vir aquele sai da raiz de Jessé, fala de Jesus, aquele foi morto, mas agora vive, que não é só digno de olhar para aquele livro, como também desatar os seus 7 selos. Então vai falar de Jesus. E quando Jesus vê a troféia do arrebatamento, ele vai encontrar com a igreja nas nuvens. E por que ele vai encontrar com a igreja da nuvem? Quem tiver morto, vivo, salvo, vai descer no terceiro céu, compondo o seu corpo. Não vai ter homens e mulheres, o corpo como a semelhança do corpo de anjo, não terá asa voando por aí como os anjos, vai ter a semelhança de Jesus, vai deslizar. A igreja, o encontro entre a igreja e Jesus é somente para ser graduado ou não. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Firmamento do cristão está composto de fundamentos: ouro, pratas, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Todo o fogo terá que passar, e aquelas obras que permanecer, o tal será graduado, e as obras que não permanecer, o tal será salvo. Mas aquele que destruiu o tempo de Deus, Deus também nos dá o seu tempo, que é o nosso corpo. Então o arrebatamento da igreja, após o arrebatamento, só vai ouvir quem for salvo, só vai ouvir quem tiver o seu nome escrito no livro da vida. Por isso que diz: se eu tiver 2 no campo, um será levado, outro será deixado. Se tiver 2 no telhado, um será levado, outro será deixado. Se tiver 2 na cama, um será levado, outro será deixado. Se tiver 2 no moinho, um será levado, outro será deixado. O que quer dizer isso? Que a rapidez pela qual o arrebatamento vai acontecer, não dá tempo de alguém que estiver junto com o outro não preparado ser arrebatado. E se diz: mas aonde tem isso para que eu possa entender? 1 Reis, 2 Reis, capítulo 2. A Bíblia diz: depois que Elias e Eliseu atravessam o Rio Jordão, que é a quinta etapa depois de quando Eliseu foi convidado para ser profeta. Nesse caminho, Elias pergunta para Eliseu: o que é que tu queres? Ele disse: Senhor, eu quero porção dobrada do seu espírito. E a Bíblia diz que quando chegaram ao Rio Jordão, Elias disse para ele: se tu vês, quando eu for tomado de ti, será feito. Se você não vê, nada vai acontecer. E quando chegaram à beira do Rio Jordão, ele vinha atrás deles, acompanhando numa distância 50 filhos de profetas, para ver se realmente Eliseu ia ser profeta, ia ser confirmado a chamada. E quando Elias chega à beira do Rio Jordão, estende ele o seu manto, o rio se abre e os dois atravessam seco o Rio Jordão até o outro lado. E quando começa a caminhar do outro lado do Rio Jordão, a Bíblia diz que o céu se abre e uma carruagem, um cavalo de fogo desce e separa Elias de Eliseu. Um redemoinho pega Elias e é levado. Quando Eliseu toma aquele
choque, que ele abre, que ele tenta ver o que está acontecendo. Ele já tinha sido oculto as nuvens, mas ele vê a capa de Elias caindo. Ele pega aquela capa, ele volta para o Rio Jordão, e do outro lado do Rio Jordão estavam 50 filhos de profetas. E quando Eliseu chega perto do Rio Jordão, ele diz: ó Deus de Elias. Naquele mesmo momento, ele fere aquelas águas de volta com o manto de Elias. E naquele mesmo momento, o Rio Jordão se abre e ele retorna. E aqueles filhos de profeta percebem agora, nitidamente, que Deus estava na vida de Eliseu. Eliseu foi tanto poderoso em suas obras como foi Elias. E o último milagre de Eliseu foi quando Israel estava em guerra contra os medianitas e ia levando para sepultar os seus soldados, uma das pessoas que tinha falecido. E no caminho, eles veem o exército medianita vindo ao seu encontro, eles assustam, e a primeira cova que eles veem, eles abrem aquela cova mesmo ali correndo e joga aquele corpo daquele morto daquele lugar. E aquela cova era a cova de Eliseu, eram os ossos de Eliseu. E no mesmo momento, o morto caiu em cima daqueles ossos, ressuscitou e correu junto com as pessoas para não ser atacado pelos medianitas. Então mostra o poder de Deus, mesmo acompanhando após a morte. Ele preserva os nossos ossos, ele preserva nossos restos mortais. É por isso que em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, a Bíblia diz que o espírito, o corpo voltar para o pó, porque do pó foi formado, mas o espírito tem que voltar para Deus. Então, quando chega no momento após o arrebatamento, que nós vamos ver a trombeta de Deus soando, os mortos vão descer, tomando seus corpos aonde estiver e voltando no encontro, vão parar no céu. A maior tipologia do arrebatamento da igreja é o casamento. A maior tipologia do arrebatamento da igreja é o casamento. Veja bem o casamento. O que acontece no casamento? Alguém olha para alguém. Não é verdade? A partir do momento que alguém olhou para alguém, gostou, passa a se chamar de namoro. Às vezes sem palavras, só de gesto, que ele não está perto do outro, não é namoro? Quando o cristão levanta a mão a aceitar Jesus, é o namoro. É ele e Jesus. Ele começa a querer saber sobre Jesus. Não é isso? Me fala de Jesus. É um namorado. Quando a partir do momento começa o teu relacionamento maior, a moça já fala para o rapaz: olha, é melhor ser em casa, pedir para o meu pai, para a minha mãe, né, para oficializar esse namoro, né? E então agora o rapaz vai até a casa dos pais da moça, né, e vai oficializar, falando para ele, coloca uma lencinha de compromisso ali, compra, né, vigitoria, para poder firmar para todo mundo dizer na mão direita que ele realmente ali está a colocar aquela aliança de compromisso. É o batismo. Desceu as águas, levantou, passa a ser noivo. A igreja é noivo de Cristo. E quando passa noivo, existe agora um compromisso de casamento. O pai está sabendo, o pai foi oficializado o namoro, não é isso? Agora no casamento, no noivado, existe um preparo. Alguém fala com alguém, precisa comprar uma casa, precisa alugar uma casa, tem que comprar móveis, tem que dar os nomes no cartório, colocar o nome no cartório. E agora nós temos que ir atrás de testemunha. A moça, a noiva, sai atrás de suas testemunhas, o noivo sai atrás de sua testemunha, e depois os convidados. Bem, agora está oficializado, tem um dia marcado, será a cerimônia. Não tem a cerimônia? A igreja se prepara, as pessoas se preparam para o casamento. A igreja, a situação vem na igreja, lá na igreja, enfeita a igreja, coloca aí flores, mudou a igreja, tira os bancos dos lugares, põe para fora, zero piso, cuida, lava as paredes, lava os banheiros, porque vai ter o quê? Um casamento. Veio o dia do casamento. Quem chega primeiro? Pastor, oficial da igreja. Já Deus vai descer. Apocalipse capítulo 14, 19, olha no versículo 1.
Depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma numerosa multidão dizendo: aleluia, salvação e glória, o poder sobre o nosso Deus, porquanto verdadeiro e justo são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua constituição, e das mãos deles igual o sangue do seu servo. Terceiro, segundo vez disseram: aleluia, a sua fumaça sobe pelo século século. Quatro, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se, adoraram a Deus, se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Deus sentado no seu trono, à espera da igreja, o pastor atrás do altar, esperando. Quem é o primeiro que chega? O noivo. Quem que vai vir para esse casamento? Jesus. Deus montará nas nuvens o seu trono, e quando Deus for montar o seu trono, Ele vai desmontar o trono dos céus, porque em volta do trono de Deus existem 4 seres viventes. Esses seres viventes são seres chamados querubins. Existiam 5 querubins. Lúcifer é aferidor das medidas de Deus. Está tanto em Ezequiel capítulo 28, como em Isaías capítulo 14. No capítulo 14 de Isaías, diz que ele era uma da estrela alva, o mais perfeito de todos os anjos, até que achou iniquidade nele. E ele disse: subirei até o céu, colocarei minha cadeira ao norte do trono de Deus, e serei igual a Deus. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, diz que a antiga serpente, a Satanás, o pai, ele passando sua cauda no céu, levou consigo 1/3 dos filhos de Deus. Então ele consegue trazer junto dele uma guerra, 1/3 de todos os anjos que tinha no céu. E você diz: então, mas então ele tem um exército? Ele tem mais de 6 bilhões de demônios. Ele consegue colocar um demônio perto de cada ser humano do mundo. Então ele tem poderes dentro da sua vida. E quando ele é destronado, ele é vencido por Miguel e manda ele de volta para a terra. O Senhor diz lá em Lucas capítulo 10, quando ele mandou sentença de 2 em 2, lembra quando eles voltaram e falaram: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônio, no teu nome nós curamos, no teu nome fizemos maravilha. O Senhor disse: aqueitai-vos, porque eu vi Satanás caindo como um raio do céu. Alegrai mais, por causa que o vosso nome esteja escrito no livro dos céus. Então não importa o que nós fazemos aqui na terra, o importante é que o nosso nome esteja escrito no livro do céu, porque só vai subir no arrebatamento quem tiver o seu nome escrito no livro dos céus. Aleluia. Chegou o noivo. Quem quer depois do noivo? Os padrinhos. A direita para o noivo, a esquerda para a noiva, não é dos padrinhos. Os convidados sentados já lá na igreja esperando. Alguém se preocupa com o noivo? Qual é a preocupação dos convidados? Ninguém? O noivo pode suar, o noivo pode ficar lá de pé, lá dando cana, ninguém está nem aí com ele. Está escutando a marcha do céu, quando começa a tocar aquela marcha, todo mundo levando, o noivo está lá em pé na frente, está todo mundo sentado, conversando com o outro, contando casos. Mas quando a noiva chega na porta da igreja, muda totalmente a situação, o quadro, todo mundo se coloca em pé, todo mundo se posiciona para a noiva. Assim, depois do arrebatamento, o Senhor vai fazer isso também. Todos os seus anjos, os convidados, vai ficar ali. O povo de Israel, salvo, serão convidados do Senhor. E nós teremos ali a igreja, olha a manifestação de Deus para com a igreja. Quando Israel rejeitou o Senhor, ele construiu um lugar para os gentios. Então o arrebatamento da igreja é para os gentios, é para a igreja. Então o Velho Testamento foi escrito para Israel e para os gentios. O Novo Testamento foi escrito para Israel, a igreja e os gentios. Israel, salvo, é convidado, mas quem será
estou, meu povo, no meio das igrejas. Então Deus só tem uma igreja salva, uma igreja redimida, uma igreja comprada, lavada com o seu sangue, uma igreja que tem o seu nome escrito no livro da vida. E a partir daquele momento, a noiva, ela sai da porta pelo Pai. O Pai, no arrebatamento, é simbolizado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, o Senhor diz em Mateus, ele fala sobre isso, que o Espírito Santo é um outro Consolador. E João, ele fala 14:26, vos deixo a paz, não a paz que não dá, mas a minha verdadeira paz vos dou. Então o Espírito Santo, ele é nosso penhor. Então o Espírito Santo vai subir junto com a igreja. Ela vai como se tivesse abraçado a igreja. O pai não abraça, ou dá o braço para que a noiva, a filha, se apoia nele e caminha até onde? Até o altar. Ou até o meio da igreja. Então a noiva sai da porta da igreja e até o meio. O noivo, sozinho, ele sai do altar e vai ao encontro da noiva, o arrebatamento. Você entendeu? O pai dá um beijo na testa da noiva, entrega o noivo agora pega a noiva e ele traz a noiva para o altar. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Quando abriu o sétimo selo, houve nos pés do céu por quase meia hora. Bom, então, quase meia hora. O que acontece? Então, quando vem o arrebatamento, o céu vai esvaziar pela primeira vez. Porque todos vão descer. Os querubins vão descer porque são responsáveis pelo trono de Deus. Se Deus quer passear na terra, sabe o que ele faz? Ele senta sobre o querubim, pelas asas do vento, ele voa sobre a terra, sentado no querubim. Aonde tiver o Deus, os querubins estão lá, os 4 querubins, com as asas abertas, protegendo o trono de Deus. Eles têm 6 asas, com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés, e com 2 voam. E ele só tem 2, só o pé direito, ele tem 4 faces. E ele só anda para frente. Isso tem olhos debaixo, todo o seu corpo. Então ele não precisa virar o rosto para olhar, porque tem 4 rostos. Aí o Senhor tem o Serafim, o Senhor tem Miguel, que é o comandante do exército celestial. Deus nunca lutou com Satanás pelo secretário de Satanás. Deus tem Miguel. Aí alguém fala assim, eu vejo uma pessoa olhando e fala, Senhor, manda Miguel aqui, cutucar Satanás aqui, cutucar Satanás ali. Bom, Miguel é responsável para a proteção de Israel. Mexeu com Israel, mexeu com Miguel. Manda a bomba para Israel, mesmo. É Miguel que vai defender Israel, mesmo com eles afastados de Deus. Gabriel, aquele que assiste diante de Deus para boas novas. Todos os anjos vão estar descendo. Os arcanjos é o que tem o sofá na sua boca para tocar. São eles que vão movimentar o mundo. É quando um arcanjo tocando o seu sofá que Deus vai despertar a igreja. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Digo a vós o mistério: nem todos morrereis, mas todos serão transformados. Antes da última trombeta ser tocada. Quando a trombeta tocar, os mortos vão estudar primeiro, depois nossos vivos serão transformados. A partir desse momento, esse corpo mortal se tornar imortalidade. Essa vida nossa, mortal, vai tornar-se da imortalidade. A partir daquele momento que nosso corpo tornar-se imortal, a nossa alma, que é imortal, o Espírito, então vai modificar o nosso corpo. Então nesse momento, o Senhor, quando for diante do Senhor, é só para ser graduado ou não. Aí existe um grande segredo que muitos não conhecem. Tem pessoas que querem fazer as coisas, mas que o pastor vê, que o amigo vê, que fulano vê, não é obras. E Deus não vai notar. Ele diz: quando você fizer alguma coisa e você fala para as pessoas que você está fazendo, fala para as pessoas que você está mostrando para as pessoas que você está fazendo, uma esmola, uma caridade, uma ajuda, você já ganhou
teu louvor, Deus não tem nada a ver com isso, já ser honrado e acabou. Mas quando você faz, quando você não podia fazer, quando você faz, quando ninguém está vendo o que você está fazendo, Deus anota. Deus tem 3 livros no céu: o livro da vida, só o nome, o livro de obras, boas e más. E por que o Senhor precisa desses 3 livros? O arrebatamento, ele vai chamar o nome. Tá, você vai subir pelo nome. Você, nesse casamento, tem alguém para ele, pode beijar a noiva. Ela pediu ser noiva ou esposa a partir daquele momento. Quando passar para o arrebatamento, sendo galardoado ou não só vai ter uma vez o galardoado. Então nós temos que fazer um trabalho hoje, que nós teremos que ser galardoados no arrebatamento. A partir do momento que terminou o tribunal de Cristo, vai para a festa, não é isso que está fazendo? Não, terminou a cerimônia, olha, aí você recebe geralmente um convitinho, que é o interesse do quê? E o convitinho é para a família ou individual? Quando alguém faz um casamento, ele dá os convites, você pega o teu convite e ele, quantas pessoas vai na tua casa? É 2 convites. Se é 3 convites. Se é 4, não é assim? Não é cada um tem o seu nome? Esse nome, cara, esse nome que nós, Marcos, esse nome que nós temos aqui, ele vai durar até o arrebatamento da igreja. Sabia disso? O Apocalipse diz, depois do arrebatamento, a hora que entrar no céu, olha, capítulo 19 nós estamos, versículo 6, eu ouvi uma grande voz, numerosa multidão. Que é a multidão? A igreja salva. A igreja passou pelo trono, com muitas águas, com fortes trovões, dizendo, aleluia, aleluia. A única palavra no mundo que ela não tem a tradução, aleluia, no alemão, no inglês, no mandarim, no hebraico, no grego, não importa onde você estiver, da língua oficial. Um dia eu deve falar com você, vou falar sobre a língua oficial. A língua original é a única palavra que ficou, que ela veio até no capítulo 11 de Gênesis, da torre de Babel. A língua foi confundida, as línguas, ela veio até ali, uma língua só, todos falavam a mesma língua, não tinha diferença. Então, aleluia foi o que permaneceu. É por isso que todo mundo está falando aleluia lá, porque é uma língua que todos entendem. Porque vai caçar o japonês, inglês, chinês, brasileiro, índio, espanhol, italiano. Você imagina chegar lá, tradução, olha, eu quero falar com Jesus. Quem fala em mandarim? Vai falar com Jesus em mandarim. Não vai ter isso. Essa língua nossa termina com a morte. E o nome também. Porque a hora que terminou a festa, vão ter que entrar no céu. Olha, versículo 7. Alegremos-nos, exaltemos e demos glória, porque já chegados a voz do Cordeiro, cuja esposa já não é mais noiva. Após passar pelo tribunal de Cristo, nós entramos no céu como noiva. Agora, ao entrar no céu, você não é mais noiva, agora esposa. Como esposa, versículo 8. Pois foi dado vestir-se de infeliz. Então, o arrebatamento da igreja, o que é só mais 2 minutos para terminar. O arrebatamento da igreja, a roupa que nós estamos vestindo não vai ser arrebatada. A calçada que você está vestindo, sentado nos seus pés, não vai ser arrebatada. Você vai ter uma roupa, nesse momento que você for arrebatado, você vai ter uma roupa para você, comprida, branca. Mas após passar pelo tribunal de Cristo, ao você entrar nas portas do Cordeiro para a grande ceia, essa roupa também não serve de noiva. Não é isso que a pessoa faz? Depois da festa, depois das fotos, a noiva não tira o vestido de noiva e agora vestiu um vestido de núpcia. Quando ela está sozinha na casa dela, que ela vai estar na casa, ela vai para o vestido de noiva. Ela tira o vestido de noivo e vai vestir a roupa dela de núpcia, não é isso? Essa roupa de núpcia, o Senhor vai dar para nós após o arrebatamento da igreja, vai estar no céu. O nome que nós temos, Apocalipse, e vos darei a cada um uma pedrinha branca, e na pedrinha branca terá o teu nome que está no livro do céu, o teu nome é eterno. Então
Yeshua, né? Yeshua em hebraico, Jesus em português, também não vai ser. Yeshua é o nome de Deus, Shem é o nome de Deus, ele vai ter um nome verdadeiro. É esse nome que o Senhor diz para Moisés, quando foi escrever os 10 mandamentos: não tome o meu nome em vão, o verdadeiro nome de Deus vai estar naquele momento. E a partir daí você vai ter o seu verdadeiro nome. Esse verdadeiro nome seu vai ser eterno. Esta festa da boda do Cordeiro vai demorar 7 anos, 42 meses e 42 meses, porque a terra vai estar uma desgraça violenta. Não quero imaginar o que vai ser a terra nesses os 2 por 42 meses. Será 7 selos, será terra. E um dos selos, o Senhor vai ser a morte por 5 meses. As pessoas não vão conseguir morrer. Pode pular debaixo do carro, pode pegar uma faca e saquear o corpo, pode pegar uma arma e atirar, pode subir num prédio e atirar, pode fazer o que quiser, pode pular na água para afogar. Não vai afogar. 5 meses Deus deu a morte. Ninguém vai morrer, mas vai sofrer. Capítulo 9 de Apocalipse, o Senhor vai soltar um exército que vai abrir um fosso e vai explodir esse fosso. O demônio que está segurando esse gafanhoto, e quando explodir, ela vai ser um vulcão, vai espalhar tanto o gafanhoto que vai cobrir o sol, que a pessoa não enxerga o sol, e vai ter coraça, vai ter cauda de escorpião. E o Senhor diz para ele: não danifique as plantas, não danifique a relva, mas os seres humanos vai ser na terra por 5 meses. Morram eles, pintam eles, vai sentir a dor, mas não vai morrer. Vão gritar de dor, mas não vão morrer. Vão pedir misericórdia, mas não vai morrer. O Senhor vai dar uma chance aos que aqui ficaram, que não aceitaram o sinal da besta, nem no 2, que é o chip que está sendo implantado, a Dilma assinou para a ONU, vai ser implantado no 2 da mão direita ou na testa, por enquanto, só politicamente, você não tem que ter preocupação de carregar documento. Quem tiver o chip, vai estar com até a foto dele está no chip. Passa numa máquina, a máquina lê o chip. Mas quem não aceitar, quem aceitar o chip, não terá nenhuma oportunidade com o que você falou. Durante a grande tribulação, são 7 anos, na primeira fase, é o capítulo 7 do Apocalipse, falando sobre 144 mil judeus que o Senhor vai escolher, 12 de cada tribo, menos o tribo de Dan, porque eles rebelaram contra Deus, mas José entra no lugar de Dan, né? Porque já tem a meia tribo de Manassés e a meia tribo de Efraim, então José entra na tribo de Dan, né? E o Senhor vai levantar esses 144 mil homens que não tiveram conhecimento de mulheres, nunca mentiram, nunca acharam engano, nunca tiveram vaidade. 12 mil de cada tribo está espalhado no mundo. O Senhor vai juntar e eles vão ser os pregadores na terra por 42 meses. O Senhor vai dar uma oportunidade às pessoas que estiverem na terra. Ele vai ter que ser julgado por um tribunal ou